Olá, amigos. Estamos aqui com o nosso segundo vídeo de estudos, tá? No último vídeo que eu gravei, nós falamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada, esse livro que é estudado no mundo todo, às vezes mal compreendido, às vezes as pessoas não entendem o que leem, mas é o livro mais vendido do mundo. Nós falamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada, né? É um livro em que Deus inspirou vários homens para escrever esse livro e deixou várias mensagens para a nossa vida, para que possamos ter essa regra de fé, né? Possamos ter esse manual, melhor dizendo, né? Para que possamos ter uma vida melhor. Mas hoje nós vamos falar sobre a beleza da criação, estudo número 2. Então eu queria fazer um pedido a vocês. Vocês peguem a Bíblia, quem tiver Bíblia em casa, vai correndo aí, pega a sua Bíblia, tá? Se não tiver a Bíblia, no seu celular você pode baixar a Bíblia online para a gente acompanhar junto essas passagens. É muito interessante quando a gente estuda e acompanha na Bíblia, para você ter certeza realmente que está escrito. Porque, gente, para ter valor precisa estar escrito, tá bom? Então, antes da gente começar, eu queria fazer mais uma oração com vocês, tá bom? Então vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria dos altos céus, seu Santo e bom Espírito venha habitar em nós e através de nós, nos dando sabedoria, capacidade de compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então vamos lá para o nosso tema de hoje, a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, né? A teia da aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa verdade que a Bíblia afirma, essa é a verdade que a Bíblia afirma. Como podemos, então, entender de outra forma? De maneira nenhuma. Hoje, então, veremos nesse estudo o que a Bíblia fala a respeito da criação. Como tudo começou a existir, tá? Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Então, vamos usar a nossa Bíblia, a Palavra de Deus. Abram, por favor, comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. Vamos todos acompanhar juntos. Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você vai lá no começo, né? No comecinho. Gênesis 1, verso 2. E vamos acompanhar juntos o que a palavra de Deus nos diz, como tudo começou. Vamos lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, como que era a terra? Aqui a palavra de Deus diz que ela era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra não tinha nada, gente, né? Ela era simplesmente vazia, né? Não existia vida, não existia ser humano, não existia animal, não existia planta, não existia nada, sem forma nenhuma, vazia. Vazia é uma coisa que não tem nada dentro, né? Quando você pega um copo e fala assim, enche para mim com água, significa que aquele copo ainda está vazio. Então a terra era desta forma, sem forma e vazia, né? Então essa foi a nossa primeira pergunta. Mas vamos para a segunda. Como foi formado o universo? Agora nós vamos ler em Hebreus, livro de Hebreus 11, capítulo 11 e verso 3. Hebreus fica mais para o final da Bíblia, né? Hebreus 11, verso 3. Eu estou usando essa Bíblia aqui de estudos, tá, gente? Essa Bíblia aqui é muito boa.
muito boa, porque no final dela, além de você ter um estudo bíblico, né, ela te dá já um direcionamento, né, das passagens. É muito boa mesmo. Se você estiver usando essa Bíblia, fica na Hebreus 11, verso 3, fica na página 184, tá bom? Então, Hebreus 11, verso 3, página 184 do Novo Testamento, né? Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nossa, isso aqui é muito forte, né? Então, pela fé. O que é fé, gente? Aqui no próprio livro de Hebreus responde o que é fé. No capítulo 11, no verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é a certeza disso. A gente não está vendo, mas a gente acredita nisso. A gente acredita que existe. Por exemplo, nós acreditamos em Deus. Nós não conseguimos ver Deus literalmente na nossa frente, né? Não podemos tocá-lo. Mas nós temos fé que Ele existe. Nós acreditamos. Isso é fé, gente. Então, pela fé, nós acreditamos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas começaram a aparecer, a existir, né? Isso é fé, isso é você acreditar no poder de Deus. Mas nós vamos ler uma outra passagem ainda, que está em Salmo 33, versos 6 até o 9. Salmo 33, versos 6 até o 9. Vamos lá, vamos acompanhar tudo juntos. Abram juntos comigo a Bíblia, é muito importante, conforme eu já falei, para nós acompanharmos juntos a leitura da palavra de Deus. Salmo 33, 6 a 9 nos diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e, pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tá vendo? Mais uma comprovação aí, o salmista Davi agora falando que Deus criou tudo apenas com a sua voz. Ele falou, tudo se fez, tudo passou a existir. E a palavra de Deus, gente, quando ela fala, nós devemos dar crédito. A palavra de Deus, ela é toda inspirada, né, por Deus. Então, nós devemos dar crédito a cada letra, cada vírgula, ok? Então, mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, né? E tudo o que neles há. Está lá em Êxodo 20, verso 11. Então, aprendemos aí na primeira pergunta que a terra era sem forma e vazia, e na segunda pergunta nós aprendemos que, mediante a palavra de Deus, né, ele falou e tudo veio a existir, tudo se fez, ok? E agora na pergunta 3 fala assim: quem participou do ato da criação? Vamos lá em Gênesis novamente, gente. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, vamos lá. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, deixa eu ver aqui. Capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E a gente vai ler um outro verso ainda para complementar, tá? João, capítulo 1, de verso 1 até o 3. João, capítulo 1, do verso 1 até o 3. João 1, de 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
É muito bom, né? A gente estudar a palavra de Deus e ter as respostas necessárias para as nossas dúvidas. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então nós vemos aí, vamos contar, né? Quantas pessoas estavam na criação, né? Lá no princípio de tudo. Então, no princípio criou Deus, né? Primeira pessoa. Criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Segunda pessoa. E todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, né? Que fala lá em João, né? O verbo é Jesus, né? O princípio de todas as coisas. Então, embora a Bíblia não use a palavra trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Mateus 28, 19, né, quando manda nós pregarmos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Então a Bíblia é bem clara, né, melhor dizendo, que as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam no início da criação do mundo, do universo, de tudo. Os três tiveram participação ativa na criação do mundo, tá? Trabalharam ali os três juntos, né, para fazer tudo que existe, tudo que nós vimos hoje foi através da criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como foi o processo diário da criação? A gente vai ver em Gênesis capítulo 1, vamos lá no primeiro dia, o verso de 3 até o 5. Gênesis capítulo 1, verso 3 até o 5. A gente vai ver que no verso 3 até o 5, fala assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, né? Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus fez a luz e separou o dia da noite, porque não existia distinção, era só escuridão, só trevas, né? Então Deus ele fez essa separação. Ele falou, haja luz, né? Então houve a luz, apareceu ali e ele fez essa separação. Mas vamos então para o segundo dia, para a gente avançar por conta do nosso tempo, para o segundo dia, versos 6 até o 8 agora, de Gênesis 1. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, o que Deus criou no segundo dia, gente? Ele criou o firmamento e separou as águas, tá? No segundo dia, Deus criou isso, o firmamento. E no terceiro dia, verso 9 até o 12. Verso 9 até o 12 diz assim: disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Esse foi um texto um pouco mais longo, mas no terceiro dia, Deus separou a terra dos mares e criou a vegetação, né? Deus fez isso no terceiro dia. Interessante, vocês estão notando aí que Deus foi criando tudo por sua palavra, né? Ele não usou as mãos, ele não usou força, ele foi criando tudo com a sua palavra, né? Mas a gente vai notar mais à frente que isso vai mudar, né? Em um dia da criação isso vai mudar. Então vamos acompanhar, continuar acompanhando. No quarto dia,
versos 13 até o 19 de Gênesis 1. Houve tarde e manhã, o terceiro dia, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e serem eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, nós conhecemos, né? O maior, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, já está acabando aí os dias da criação, né? Já se passou o quarto dia. Nesse dia Deus criou, Ele formou os astros, né? Os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas, tá? Então vamos para o quinto dia, rapidinho. No quinto dia, nos versos do 20 até o 23 de Gênesis 1, fala assim: disse também Deus, povoam-se as águas de enxames de seres viventes, e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus criou, melhor dizendo, os peixes, os animais marinhos e as aves, ok? Então vamos agora para o sexto dia, está no verso 24 e no verso 26, depois o verso 31. No sexto dia, vamos lá, o que Deus criou no sexto dia, verso 24 a 26. Verso 24 até o 26. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez também Deus os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E o verso... Então Deus, ele, no sexto dia, ele criou os animais, o homem e a mulher, tá? Esses foram 6 dias. Mas a semana ela não tem 7 dias. O que Deus fez no sétimo dia? Vamos ver Gênesis agora no capítulo 2, verso 1 até o 3, tá? Diz assim: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia,
de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Muito lindo esse texto, né? Ele esclarece muitas coisas para a gente. Deus no dia sétimo, ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Muito bom esse texto. Então, esses foram os 7 dias, tá? O que Deus fez nos 7 dias nós aprendemos hoje, né? Toda a criação de Deus. O mundo não tinha nada, o planeta não tinha nada, e Deus foi povoando, Deus foi falando ali, né? E as coisas foram aparecendo. Mas o homem e a mulher, Deus os criou do pó da terra, né? Então foi diferente, Deus não falou, Deus formou o homem e a mulher do pó da terra, né? Então, queridos, nós vamos para a quinta pergunta que diz: como se deu a criação do homem e da mulher? Né? No capítulo 1, verso 26 e 27, em que Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Quando ele fala façamos, nos dá a entender que tem mais de uma pessoa na criação. Não era somente Deus, estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estavam envolvidos diretamente na criação do homem, na criação, né, de todos os animais, na criação dos astros, né, das plantas, de tudo que foi feito. Né? Então Deus, ele formou o homem do pó da terra, e a mulher foi diferente. A mulher, no capítulo 2, verso 7, vamos ver aqui, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse foi o jeito que Deus criou o homem, do pó da terra. E a mulher está no verso 18 até o 25. Vamos ver aqui, capítulo 2, verso 18 até o 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora, que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas, estão vendo aí a diferença? O homem foi criado do pó da terra. A mulher, Deus tomou uma de suas costelas, né? Tomou do homem, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor deu, verso 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse ao homem, esta afinal é osso do meu osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito bem, então a mulher, ela foi formada diferentemente do homem. O homem foi do pó da terra. A mulher foi formada de uma das costelas do homem, né? De Adão. Deus fez ele cair ali num pesado sono, e Deus ali realiza a primeira cirurgia, né? Ali no planeta Terra, Deus fez ali a primeira cirurgia, e melhor, que foi realizada pelo maior médico de todos, né? O próprio Deus, o médico dos médicos, né? Esse que não deixa cicatriz, que não deixa ferida em nenhum de nós. Então, essa foi a criação do homem e da mulher, tá bom? Foi desse jeito que Deus fez. Mas nós temos mais 2 perguntinhas ainda. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, verso 8 e o verso 15.
O verso 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. E o verso 15: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus, ele formou ali o jardim do Éden, né? Ele criou o jardim do Éden e colocou o homem ali para guardar esse maravilhoso presente, nesse belo jardim onde tudo era perfeito. Gente, não tinha nada de ruim no jardim do Éden. As frutas eram saudáveis, não tinha bicho nas frutas, as folhas não caíam, as folhas não murchavam, não tinha espinhos nesse jardim, né? Era tudo muito belo, muito sadio, né? Então Deus ali deu esse presente para o homem, o jardim do Éden. Agora, eles tinham uma condição para eles viverem eternamente nesse lugar maravilhoso. Vamos ver em Gênesis 2, de 15 a 17, qual era essa condição. Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a condição para o homem permanecer para sempre, eternamente no jardim do Éden. Ele não poderia comer de uma árvore. Essa árvore representava a obediência. O homem ele tinha que ser obediente a Deus, ele tinha que passar nesse teste de obediência para ele continuar ali eternamente. Ele não ia envelhecer, ele não ia morrer, ele não ia ter doença, ele não ia ter nenhuma dorzinha de dente, ele não ia ter nada disso, gente. Ele ia viver eternamente. Então, a orientação de Deus, né, é para que ele não comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, né, porque se ele fizesse isso, ele estava sujeito a morrer e a deixar o jardim. Nós já conhecemos a história, sabemos que infelizmente eles desobedeceram, tiveram que deixar o jardim do Éden e posteriormente eles morreram, né, com a idade já avançada, mas veio a morte a existir. Mas esse é um assunto que a gente vai estudar no nosso próximo estudo, ok? Então eu queria agradecer a vocês que acompanharam esse vídeo até aqui, tá? E queria convidá-los para assistir o nosso próximo estudo e também, se puderem, se inscrever no canal, tá? E compartilhar com os amigos, vai me ajudar bastante, tá bom? Que Deus nos abençoe e nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque aprendemos hoje que tudo foi feito através de Ti. Através da Tua palavra, Senhor, tudo veio a existir. Através das Tuas mãos, o Senhor formou o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu grande poder. Nos abençoe, nos guarde. Aumente a nossa fé em Ti a cada dia. Abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tchau.